O Marquinhos não quis falar, mas o Marcos trabalha com esporte, levando crianças, adolescentes pelo mundo para excursionar através do esporte. E esse é o trabalho missionário que o Senhor deu para ele, né? E eu tinha dito a última vez que ele veio no culto, que ele falou que vinha no Dia dos Pais. Eu falei, quem sabe ele canta uma música. Eu vi você aqui, eu falei, não, vamos chamar. E é gostoso louvar junto, irmãos. Sem barreira, sem nada. Simplesmente dizer ao Senhor que Ele é Pai, que Ele é Santo. Bendito seja o nome dEle. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Vou falar de pai. Quando nós falamos de pai, cada um tem aqui uma imagem. Uma imagem boa, uma imagem de saudade, talvez, né? Talvez você tenha tido um pai bravo, um pai justo, um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai não tão carinhoso, um pai engraçado, um pai que te ensinou muitas coisas, um pai que de vez em quando não hesitou em te dar uma boa peia quando você saía, quando você desviava um pouquinho, conforme o Marcos falou aqui. Pai. Uma característica do meu pai que eu sempre guardo para mim, na verdade são duas, que meu pai sempre falou com o olhar. Geralmente meu pai não precisava falar, bastava olhar. E a gente tremia de cima a baixo. Ele não está aqui, então posso falar isso. Mas uma característica que eu sempre admirei no meu pai, que eu sempre vi meu pai de joelho orando. Marcos falou aqui do exemplo de pai, tive bons exemplos. Eu sempre vi meu pai orando, sempre de joelho orando. Porque todo filho, quando é pequeno, quer beliscar um pouquinho assim a cama dos pais, né? Ficar ali. Eu tinha essa mania de manhã acordar e ir para a cama. Era mais para o lado da minha mãe, porque meu pai não gostava muito. E botava os pés, né, entre as pernas da minha mãe para ficar quentinho ali. Qual criança, né? Não fez isso, não ousou fazer isso. Mas eu lembro que nessas indas e vindas, especialmente à noite, eu via meu pai orando. Eu queria falar aqui sobre Deus como Pai. Deus como Pai. Nós cantamos aqui que Ele é o nosso dono, cantamos aqui que Ele é aquele que enche as nossas lâmpadas, aquele que é santo. Nós cantamos que entregamos tudo a Ele, que exaltamos o nome dEle. Mas eu queria falar sobre Deus como Pai. Pai. Eu lembro a primeira vez que, depois de muitos anos, eu consegui orar a Deus chamando o Senhor de Pai. Pai. Pai, aquele que cuida, aquele que gera, aquele que ensina, aquele que nos toma pela mão, aquele que muitas vezes anda conosco, aquele que vai atravessar a rua conosco, aquele que nos vai ensinar o caminho que nós devemos andar. Pai. Quando eu leio o Antigo Testamento, e nós cantamos aqui um trecho do Antigo Testamento, lá do profeta Jeremias, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, Deus falando para a nação de Israel, o amor dele para com Israel. E eu fico olhando o Antigo Testamento todinho, e eu já disse isso aqui, nenhum santo do Antigo Testamento, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Daniel, nenhum deles chamou o Senhor de Pai. Vai ler na tua Bíblia, você talvez se assuste com isso. Abraão não chamou o Senhor de Pai, ele chamou de Senhor. Senhor, se eu achar mercê diante de Ti, um temor muito grande. A primeira pessoa do Antigo Testamento que quebra tudo isso, é o próprio Jesus, quando ele se encarna, e ele ensina os discípulos a orarem, que também não chamava o Senhor de Pai. E ele vai ensinar então aquela oração dizendo, Pai nosso, Pai. Jesus então, como homem, ele chama o Senhor de Pai, porque de fato ele é o Filho de Deus, e quando Jesus se faz homem, ele chama o Senhor como homem de Pai. Então a nossa filiação, ela é em Cristo.
Se você der uma lida cuidadosa, fizer uma exegese, uma análise, pega uns livros lá e debruça em cima do Antigo Testamento, você vê os anjos de Deus sendo chamados de filhos e os patriarcas todos, os santos do Antigo Testamento, sendo chamados de servos. Aí o Senhor Jesus se encarna, morre numa cruz por nós, e nós vamos ver que os anjos passam a ser chamados de servos ministradores, e os que estão em Cristo são chamados de filhos. João 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós não éramos filhos, mas o Senhor, pela obra de Jesus, e todo aquele que nele crê, é transformado em filho. Eu te pergunto, você é filho? Você é filho? Às vezes eu escuto, Ion, todos nós somos filhos de Deus. Eu falo, você já nasceu de novo? Você é de Jesus? Porque quem é de Jesus é filho, quem não é, não é filho. Mas pode vir a se tornar filho, e é essa esperança, essa certeza maravilhosa que esse texto nos dá, de podermos olhar para o Deus Criador de todas as coisas, como seus filhos. O Senhor nos fala lá em Apocalipse, sereis para mim filhos e filhas. Filhos e filhas. Eu, às vezes, numa aula de ensino religioso, eu trabalho com adolescentes também, eu pergunto, me dê 10 características do homem ideal. Falo para as meninas. Eu quero 10 características do homem ideal. E elas começam, tem que ser carinhoso, tem que ser bondoso, tem que ser amigo, tem que ser fiel, tem que ser leal. E elas dão cada característica bonita. 10 características. Aí eu falo, agora eu quero 10 características do pai ideal. E aí a hora como elas começam a falar, eu pergunto, vocês já perceberam que vocês deram as mesmas características? As mesmas características do homem ideal, vocês esperam no pai ideal? São as mesmas. Toda menina nasce com um referencial masculino, e geralmente é o pai. E esse pai, ela espera um referencial ideal, ainda que ele falhe, ainda que ele venha falhar. É o referencial, é o exemplo. Eu fico imaginando a alegria de você olhar para o Criador como pai, pela obra de Jesus Cristo. Ele é o pai em si, por excelência, ideal, Senhor das nossas vidas. Por isso que eu pedi para você abrir no livro de Romanos, no capítulo 8, e nós vamos ler aqui alguns versículos. Romanos 8. Abra sua Bíblia aí. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo entendimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você olha para o Novo Testamento, você olha para a maneira hebraica de olhar a Escritura, nós colocamos assim, né? Cristo mora no meu coração, Cristo mora em mim, Ele está dentro de mim. Essa é uma maneira mais grega, mais ocidental. O hebraico é assim, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, e os que se inclinam por Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito dá para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. O que todo esse texto está dizendo? Esse texto é resumido em um versículo de Romanos 8, que é o versículo 32, que eu aprendi a decorar quando eu ainda era criança. Abra aí Romanos 8, 32, vira a página. Versículo para decorar. Eu sou da geração que decora versículos. Vamos ler? Vamos falar? Se você souber de cor, fala, se não, decora hoje. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você entendeu o que está escrito aí? Aquele, o pai, que não poupou ao seu próprio filho. O Guilherme veio aqui com a filhinha dele. Se eu perguntar, você dá sua filha para alguém? Daria sua filha para alguém? De jeito nenhum, ele arregalou um olho e fez assim, ó. Mas aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Eu gosto de perguntar, qual foi a maior coisa que Deus te deu? Ah, a maior coisa que Deus me deu foi a salvação. Eu falo, não é. A maior coisa que Deus me deu foi a vida. Não é. A maior coisa que Deus me deu foi a minha família. Não é, tem coisa muito maior que tudo isso junto. A maior coisa que Deus deu a você que Ele podia dar foi Ele mesmo numa cruz. Nada nesse universo é maior que o Filho. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus deu a maior, que foi o Filho. Olha o que Romanos 8,32 diz. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com o Filho, Jesus, todas as outras coisas? Se Deus deu a maior, por que Ele não pode dar as outras? E Ele deu. Ele deu a salvação na cruz, Ele deu o seu sangue na cruz, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele deu a vida a todo aquele que nele crê, Ele te adotou como filho e te encheu do Espírito Santo dele. Obra completa, pacote completo. E só tem esse privilégio quem é filho. Abraão olhava, ele viu o Messias lá de longe. Isaac viu o Messias lá de longe. Jacó lutou com o Messias e disse, qual é o teu nome? Não é hora de você saber meu nome. Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Você vai se chamar Israel a partir de hoje. Josué o viu de longe. Os pais de Sansão o viram de longe. Mas nós, igreja do Senhor, haveremos de vê-lo como Ele é, porque seremos semelhantes a Ele, porque somos filhos. Que privilégio poder chamar Deus de Pai. Saber que Ele segura a minha mão. Lembra daquele hino antigo? Com tua mão segura bem a minha. Ah, que privilégio. Ele segura bem a minha mão. Ele é Deus, Ele é Senhor. Presta atenção, o que é a filiação, que o texto vai dizer aí a partir do verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Cristo não te chamou, Ele não te chamou para ser filho, para você viver na carne. Porque as coisas da carne dão para a morte, mas as coisas do Espírito é vida e paz. Cristo te chamou para viver no Espírito. Porque se viver de segundo a carne, vocês caminham para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Presta atenção, pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Mas pastor, minha carne grita, submeta ela ao Espírito de Deus, porque você é filho. Porque toda vez que você der vazão à carne, o Espírito de Deus vai falar, você não foi adotado em Cristo para isso. E aí você inclina para a carne e ele fala, você não foi adotado, comprado pelo meu sangue para isso. Você é filho.
E porque Jesus Cristo é filho, você em Cristo tornou-se filho, filho do Deus vivo. Uma vez eu disse para o menino: você sabe com quem você está falando? Só porque você é professor, pastor, você vai colocar autoridade sobre mim? Eu falei: não, eu sou filho do Deus Altíssimo. Você sabe o que isso significa? Eu fui comprado por sangue. Deus se fez homem e me comprou, para que eu não mais vivesse para mim mesmo, para minha carne, mas para Ele. Eu troquei de filiação. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque não recebestes, verso 15, o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Sabe o que significa Abba, Pai? É uma alegria muito grande, quando uma criança corre e chama o pai de papai. Como é gostoso para o ouvido de um pai ouvir a expressão papai. Papai mostra intimidade, papai mostra que ele está comigo, eu posso correr para ele vai me segurar pelos braços, ele vai continuar me ensinando. Quem aqui já perdeu o pai, sabe a saudade que sente do carinho de um pai. Como é gostoso o abraço de um pai. Como é gostoso a fala de um pai. Como é gostoso o conselho de um pai. E você que está em Cristo, você pode dizer para o Senhor: Abba, Pai, papai, me ensina. Uma vez teve um missionário aqui, vocês conhecem o Beto Tavares. Ele dizia que o relacionamento com o pai foi algo muito difícil. Então, numa noite que ele se sentia sozinho, ele disse: Senhor, eu sinto muita falta de um abraço de um pai, de um beijo de um pai. Como eu sinto saudade de um beijo, de um abraço de um pai. Praticamente viveu a vida inteira nessa situação. E ele disse: eu queria sentir um abraço de um pai. E ele disse: pela fé, Senhor, eu vou fazer uma coisa aqui, o Senhor não me leva a mal. Ele disse que no meio da oração dele, ele fez assim com o braço e deu um beijo no Senhor. Senhor, esse é o beijo que eu queria dar no Senhor, que é meu Pai. É esse o Senhor que nos aquece, esse é o Senhor que nos carrega, esse é o Senhor que nos toma pela mão, esse é o Senhor que nos ensina, que caminha conosco, Pai. Mas Ele nos adotou e você pode chamá-lo de papai. Olha o verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito do Senhor testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Em Romanos capítulo 5 diz que o Espírito de Deus foi outorgado. E o amor de Deus transborda do meu coração pelo Espírito de Deus que me foi dado, outorgado, passado por escrito. Eu sou habitação do Espírito de Deus. Nenhum crente do Antigo Testamento foi habitação do Santo Espírito de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando se fez homem, ele estava sujeito à atuação do Espírito de Deus. Por pura humildade, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boa nova aos quebrantados e pôr em liberdade aos algemados, liberdade aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus sobre ele. E nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, passamos a ser pneumáticos, habitação do Espírito de Deus. Eu pergunto, o que é ser filho de Deus? É viver para o Pai. As coisas que agradam o Pai têm que agradar o Filho. As coisas que agradam Deus, o Pai, agradam o Senhor Jesus Cristo. E são as coisas que precisam me agradar. O Senhor nos chamou para vivermos para Ele. Como é teu cristianismo? Como é que é a tua adoração? O Senhor não está falando para você: olha, o negócio é o seguinte, se der, tá? Se der, se você não tiver nada importante para fazer,
Pega a tua Bíblia lá, faz uma oraçãozinha, daqui a uma semana você faz outra. O Senhor está falando para você viver como filho, porque se você receber o Espírito de adoção, você pode clamar, Abba, Pai, se colocar aos pés dele. Versículo 17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele o Filho todas as coisas. O que te falta, meu irmão? Jesus Cristo veio aqui resolver o seu maior problema. O seu maior problema chama-se pecado, e pecado me separa de Deus, é morte eterna, é inferno, é treva, é ruína. E Cristo veio aqui numa cruz levar tudo isso por amor a você, para que você pudesse ser feito filho de Deus, crendo no nome dele, adotado em Cristo, saído das garras do diabo, por natureza filhos da ira, filho da desobediência. 1 João 3 fala que aquele que comete pecado é filho do diabo. Eu aprendi isso na teologia. Somos criaturas. Na Bíblia não fala que é criatura. Também fala que é criatura. Mas quem comete pecado é filho do diabo. Mas aquele que crê em Cristo é feito filho de Deus, os quais não nascem da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele nos gerou em Cristo para sermos seus filhos. Você é filho, viva como filho. Esse príncipe que casou recente nada, já tem até filhos, já tem bebês, né? O príncipe William. Quando ele era criança, o cortejo da rainha da Inglaterra passava, ele tirava a meleca do nariz e passava no soldado de Buckingham. E a revista na época publicou: o futuro rei da Inglaterra. E todo mundo passava lá. Era filho, uma vez filho, sempre filho. O pastor foi atrás da ovelha perdida, porque ela era ovelha, não era o bode perdido, era ovelha perdida. A dracma foi encontrada porque era uma dracma perdida. E o filho pródigo voltou porque ele era filho, e esse filho chegou para o pai e disse: pai, para mim você morreu, me dá minha parte da herança. Porque filho só tem direito à herança quando o pai morre. E ele disse: eu quero minha herança agora, o senhor para mim está morto. Mamãe morreu, o senhor morreu, eu quero agora. E ele vai embora, vai viver dissolutamente. Ele vai para a balada, de cabeça. Eu não consigo entender crente com o pé aqui e o pé lá. E eu não estou falando da igreja, está em Cristo. Porque se você é filho, ande como filho. Mas aquele filho diz para o pai: eu quero ir embora, eu não quero saber da tua presença, das tuas coisas, eu não aguento mais a comida daqui, eu não quero trabalhar mais aqui, eu quero ir embora, você está morto, me dá a herança, eu vou embora. E ele foi embora, gastou tudo quanto tinha, viveu como queria. Quantas vezes eu recebo gente aqui: pastor, minha vida não dá certo. Eu falo: fala um pouco sobre a tua vida. Olha, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou para lá, eu vou para cá, eu isso, eu aquilo. Geralmente eu ouço uns 40, 45 minutos, aí começa aí. Eu falo: meu irmão, minha irmã, você falou mais ou menos 97 vezes a palavra eu. Você percebeu? Eu. Até aqui você fez tudo do seu jeito. Será que você não percebeu que não dá certo? Experimenta falar para o Senhor, assim como Paulo: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Faça do seu jeito, Senhor. E aquilo que tu quiseres que eu faça, me mostra, porque eu vou fazer conforme a tua ordem. Conforme o Senhor disse para Moisés: diz ao povo que marche. Vai, Moisés, marcha.
Senhor, mas exército faraó, marche, vai em direção ao mar, que o mar vai abrir. E ele marchou e abriu. É isso que o Senhor está dizendo para você, ande como filho. Porque quantas vezes queremos fazer do nosso jeitão, vivermos uma religiosidade do nosso jeitão, e o Senhor não se agrada disso. Eu tenho muita dificuldade de entender algumas coisas. Eu tenho muita dificuldade. Mas eu queria dizer para você que igreja existe como coluna e baluarte da verdade para evidenciar o Senhor Jesus Cristo. Ponto. Evidencie o Senhor Jesus Cristo como Deus. Evidencie o Pai como Pai da sua vida, porque precisamos viver para Ele. Porque quando o filho pródigo fez tudo do jeito dele, não deu certo. O seu fim foi comer comida de porco. A fome era tanta. Eu não sei qual foi o maior absurdo que você fez quando estava com fome. Eu lembro o meu. Eu estava em Ubatuba, eu e meus 2 irmãos pedindo carona, na chuva, ninguém parava, um homem jogou um pão pela janela. Eu me senti muito humilhado. E a gente ria, comia aquele pão de forma que caiu lá no asfalto. Não porque em casa não tinha comida, porque a gente foi teimoso aquele dia. O pai falou, vamos embora. Não, vamos ficar. Vai chover? Não, vamos ficar mais um pouco. 12 quilômetros a pé. Filho pródigo não tinha mais nada para comer. E ele pensou, eu vou para casa, porque os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. E eu vou me humilhar diante do meu pai, e disse, me trata como um dos seus empregados. Mas quando ele vinha, o pai já o avistou de longe, já estava no portão esperando, porque é pai. E pai acolhe os seus filhos. Por isso que eu creio, e a Bíblia diz com larga avalanche de textos, que filho é filho para sempre. Crente não perde salvação. Você não pode perder algo que Deus deu de uma vez por todas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1, Romanos 8:35, 38, 39, quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, fome, perigo, nudez, espada, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é coisa de pai. Por isso Jesus disse, quem tem o Filho, tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, sobre esse permanece a ira de Deus. E hoje é dia de salvação nesta casa. Você tem o Filho, você quer se tornar filho de Deus, porque Cristo pagou um preço muito alto por você. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, não em mentira. A adoração ela tem que ser verdadeira, em verdade. Cantamos isso aqui, em Espírito, em verdade, te adoramos. Em verdade? É em verdade? Estou vendo o Tiaguinho lá, falava para o Tiago. Você lembra a diferença entre crucifixo e Cristo fixo? Foi numa aula. Está com o crucifixo pendurado lá, mas esse Cristo está fixo aí? Quem tem um filho, tem a vida. Ah, eu adoro do meu jeito. Adoro do jeito que o Senhor estabeleceu. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ir ao Pai significa se tornar filho dele. E Jesus se coloca como o próprio Pai em João 14. Tem o filho. Quem tem o filho se torna filho. Não é que você vai ser um Jesusinho, viu? Você não vai ser um Cristinho. Vai tocar, vai... Não, se ele quiser te usar, ele vai te usar. Nós já presenciamos muitos milagres aqui que o Senhor faz. Mas você vai se tornar filho. E essa paternidade você nunca vai perder. Eu pregava numa igreja, o cara disse, não, o crente pregava perde a salvação. Eu falei, não perde, irmão. Não vive mais com medo, olha. Eu li para ele, não recebeste
Espírito. Qual é o versículo aqui? Para andares outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito pelo qual clamamos, Abba, Pai, Papai. Aí eu perguntei para ele, se você assaltar um banco, qual é o teu nome? Ele falou lá, João. Se você sonegar imposto, qual é o teu nome? Qual é o nome do seu pai? Ele, João. Se você assaltar o banco, qual é o teu nome? João. Se você sonegar imposto, qual é o teu nome? João. Se você passar no sinal vermelho, João. Ele falou, pastor, você está me tornando um criminoso, pode parar. Eu falei, a filiação terrena a gente não perde. Imagina a filiação celestial. Qual é mais forte? Qual é o sangue mais forte? Esse sangue aqui que corre na minha veia, ou o sangue de Jesus que me purificou de todos os pecados e me tornou filho? Qual é o mais forte? O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e nos transformou em filhos. Quem tem o filho tem a vida, porque Deus não poupou ao seu próprio filho. Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará com ele, com o filho, todas as coisas. O que eu quero dizer para você essa noite, a palavra do Senhor para você essa noite, muito simples, é que o Senhor Jesus te chamou para ser filho. E Ele quer que você caminhe como filho. Curva a sua cabeça. Eu quero perguntar para você que já é crente, você anda como filho? Se a Bíblia diz acerca dos nossos pais terrenos, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Se Deus dá esse mandamento em relação aos nossos pais terrenos, eu pergunto, você honra o Deus que te fez filho, através do sangue de Jesus? Como é a tua vida como filho? Você pode dizer para o Senhor, papai, eu quero te pegar na mão, eu quero que o Senhor me conduza, eu quero ouvir tua voz, eu quero fazer a tua vontade, meu Senhor. Mas talvez você não esteja nem na condição de filho ainda. E a Escritura diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E esse nome é Jesus Cristo. A diferença entre acreditar e crer, acreditar é a história. Nós estamos em 2017, depois de Cristo. Isso é história, isso existiu, ele veio. Crer significa, eu quero esse Jesus Cristo para mim, como meu Senhor, como meu Salvador, e que esse sangue me transforme em filho, filho de Deus. Você não tomou essa decisão por Jesus, essa é a decisão mais importante que você pode tomar na vida. Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você ser feito filho de Deus. Se você tiver coragem, diga, Senhor, eu quero a partir de hoje ser teu filho. Não porque eu mereço, mas porque Jesus me comprou na cruz. Se você tiver coragem de fazer essa oração, você nunca entregou a sua vida para Jesus, eu não vou te chamar aqui na frente não, vou pedir para que você se coloque de pé, e eu quero orar pela tua vida e com você. Se você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, alguém coloque-se de pé agora em nome de Jesus, no poder de Jesus. Talvez você seja antigo de igreja, talvez você esteja vindo aqui pela primeira vez. A mensagem aqui é muito simples. Quem tem Jesus é filho, quem não tem, não é. Você quer se tornar filho essa noite, e é uma vez por todas. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Alguém, em nome de Jesus. Pai de amor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti em gratidão pela obra do Santo Espírito do Senhor Jesus, que nos transformou em criaturas, em perdidos, em filhos da ira, filhos da desobediência,
e nos transformou em filhos de Deus. Obrigado porque podemos te chamar de Pai, porque o Senhor segura a nossa mão, o Senhor nos diz: não temas, eis que estou convosco todos os dias. Obrigado, Pai, porque tu estás conosco. Obrigado pela Escritura, obrigado pela segurança que há no teu nome. E obrigado porque todos os dias tu estás no portão a nos esperar, porque queremos andar como os teus filhos, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, que possamos olhar para ti como Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo, Filho amado, através do qual nos tornamos filhos de Deus. Oramos com muita gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.